A relação está desgastada? Descubra como resolver a sua vida com terapia Ayurveda. Então, inspira. Expira. A gente vai cantar agora um mantra para Dhanvantari, que representa a sistematização do conhecimento do Ayurveda, a transmissão ao longo de gerações, para que as pessoas possam viver melhor, possam se conhecer melhor, possam evoluir no sentido de se tornarem cada vez mais novamente divinos. Inspira, expira. Namami Dhanvantarimadhidevam Surai Vandita Padapamam Loke Jararok Vayamrutanashanam Dataramisham Vividaushadinam Dataramisham Vividaushadinam Shanti, Shanti, Shanti. Hari Om. Namastê. Então, a gente está agora começando de fato o nosso programa de Ayurveda e Relacionar-se. Bem-vindos. A situação vai ficar animada. No nosso último workshop aqui no Ayurveda, a gente conversou sobre o Ayurveda e a saúde da mulher. Basicamente, conversando sobre aspectos fisiológicos na perspectiva do Ayurveda, de Vata, Pitta e Kapha, conversando sobre o que a nossa dia a dia chama de tensão pré-menstrual, menstruação e outros temas que acabam aparecendo muito durante os atendimentos que eu faço. Muito dos atendimentos, eu diria que assim, uns 70% hoje em dia é de um público feminino. Falou um pouco sobre a questão de menopausa e também sobre algumas complicações que são muito comuns em termos de cólicas e etc. E quando a gente chegou no final desse workshop, a gente estava falando muito sobre o aspecto da sexualidade, sobre como a sexualidade no sistema feminino normalmente se expressa de uma forma diferente do sistema masculino, dentro de uma perspectiva mais, vamos chamar assim, ocidental. E isso terminou com um gostinho de quero mais, um gostinho de, mas como é que a gente faz para resolver essa situação? Então, assim, dando uma pincelada nos últimos vídeos da série de Ayurveda de Mulheres, que se minha memória mais ou menos acertar, vai estar no 01.E ou F, na lista de reprodução lá no YouTube. O ponto fundamental é que o sistema masculino ele tem um aparelho sexual muito reptiliano. O que isso significa? O impulso sexual dentro do sistema masculino está pouco relacionado à superfície cerebral, onde estão mais relacionados ao que a gente chama de emoções humanas. Então, de uma forma mais geral, o homem é movido à testosterona para fazer um ato mecânico, ainda que ele possa vivenciar sentimentos naquilo ali. Mas fisiologicamente o sistema dele é mais assim, projetado para ter um baixo nível de comprometimento afetivo dentro de uma relação sexual per se. Enquanto que a mulher, na verdade, vamos chamar assim, a mulher humana, o gênero feminino na espécie humana desenvolveu, ao longo da evolução, uma característica muito
peculiar, que talvez em alguns mamíferos tenha superiores também, que é que o período reprodutivo não é visível. Todo o resto dos animais ficam muito evidentes quando a mulher ou o gênero feminino está no cio. E no caso da espécie humana, isso é muito deschavado. Fica com um pouco mais enrijecidos os seios, tem uma tendência a mostrar mais áreas do corpo, fica com o rosto um pouco mais avermelhado, mas assim, é pouca coisa perto do que é, por exemplo, ficar soltando uma quantidade absurda de feromônio, ou ficar com a genitália uma cor mais forte, ou qualquer coisa assim, ou ficar procurando os machos loucamente, como é, por exemplo, aqui tem um gatinho, uma gatinha no Ayurveda. Cara, quando ela tá no cio, ela vai até lá na esquina procurar um outro gato para ver se encontra. E no caso da espécie humana, isso não ficou tão claro assim. Ainda que não seja completamente imperceptível. Então, na espécie humana, a mulher ela tem essa característica de que a sexualidade não é estritamente uma função reprodutiva. De novo, na espécie humana, nas mulheres, a sexualidade não é estritamente uma função reprodutiva. Isso na nossa medicina se dá muito olhando um aspecto de que quando uma mulher está apaixonada ou amando alguém, uma parte do sistema superior ativa uma parte do sistema inferior. O que isso significa em termos do cérebro, assim, em altitude? A mulher, ela se sente mais horny, ela se sente mais, como é que é essa palavra em português? Tesuda, quando ela está gostando do homem ou da mulher, que quer que seja, não importa. Mas ela tem uma aproximação afetiva antes de uma aproximação física. Enquanto que, no geral, o sistema masculino está muito, muito mais propenso a olhar bunda, peito e, de repente, o que mais der para decidir que se aquilo dali é um acasalamento adequado ou não, certo? Acasalamento nem seria uma palavra poética demais, mas assim, quando é que dois cruzam, pronto. Homem, no geral, ainda é um bicho que cruza, mulher é um bicho que acasala. Então isso vai gerando uma perspectiva diferente do que a mulher busca num relacionamento em geral e o que o homem busca em geral. Mulheres, eu sei que assim, nem todas as relações sexuais que vocês tiveram e que vão ter são por uma questão afetiva. As mulheres também têm esse comportamento reptiliano, no sentido de ser uma coisa assim mais física. Pronto, relaxei, estou melhor. Mas isso não é um padrão de comportamento tão fácil de ocorrer no sistema feminino quanto é no sistema masculino. Assim como homens, tudo bem, também vale da gente ficar mulherzinha de vez em quando e realmente gostar da mulher antes de querer transar com ela. Isso também pode acontecer, mas no geral, o bicho homem tem a tendência de ser mais um macaco e o bicho mulher tem uma tendência a ser algo diferente de uma macaca, ok? Esse é o ponto fundamental e isso gera uma questão. Como é que esses dois hemisférios, essas duas polaridades se relacionam? Tudo bem, ainda que o Ayurveda tenha uma perspectiva mais, diria assim, pelo menos o Ayurveda clássico, do Charaka, do Sushruta, né? Bhagavata, esse Ayurveda que normalmente se estuda nos cursos, ele tem uma perspectiva mais de homem e mulher se relacionando com finalidade reprodutiva. Se você for dar uma passeada, você vai encontrar uma galera que não necessariamente vê as coisas por aí e fica possível ver também relacionamento de mulheres com mulheres, homens com homens, isso ainda assim fazer algum sentido consistente e importante dentro do mundo do Ayurveda, ok? Mas, de qualquer forma, o que a gente aqui, como primeiro momento, está querendo, só por uma questão assim de parcela talvez majoritária da população, quando uma mulher vai se relacionar, o sistema reprodutivo dela precisa, no geral, estar afetivamente ligado, o do homem não, ok? Esse é um ponto importante, que foi meio que o ponto que puxou essa história da palestra de hoje. Então, põe essa informação no bolso. Informação 1 está valendo. Informação 2.
Num dos primeiros módulos de psicologia védica, a gente assistiu bastante sobre o que o Ayurveda e principalmente o Yoga descreve como Sattva, Rajas e Tamas, que são conceitos estritamente assim, basilares do que a gente vai conversar hoje. Vamos entender a priori Sattva como a capacidade de pertencimento ao universo, ao divino, onde tudo flui harmoniosamente e você sente uma sensação de paz e felicidade interior. Rajas, um princípio de movimento, dinamismo, onde você realiza coisas, faz ações, se mexe, se cansa, cumpre e tem uma dúvida se aquilo você está fazendo direito ou não, tem momentos de prazer e de dor. Tamas, um estado onde tudo parece muito difícil, tudo parece muito custoso e a sensação de haver algum momento de bem-estar muito nítido é baixíssima. Você vive sofrendo, é uma vida de sofrimento. Na mente, hoje a gente não vai conversar sobre Sattva, Rajas e Tamas em termos mais cosmogônicos, porque isso tem lá na série de Psicologia Védica e tem na série do Ayurveda Bem Viver. Mas o que a gente quer para a nossa conversa daqui de relacionamentos é entender que Sattva é harmonia, Rajas é agitação e Tamas é destruição. Então, de novo, anota aí. Sattva é harmonia, Rajas é agitação e Tamas é destruição, ok? Então isso é um segundo aspecto que a gente vai usar muito na conversa de hoje. Sem isso, nada de conhecimento de Ayurveda e Yoga pode ser aplicado à psicologia védica. A psicologia védica não consegue ser aplicada ao mundo dos relacionamentos afetivos. E por fim, os comentários sobre o Descubra-se, que é uma das séries mais pop, talvez a primeira série pop que eu gravei lá no ashram do Dr. Ghe, com a perspectiva de mostrar que para o conhecimento do Yoga e Ayurveda, é mais importante a gente ver se uma constituição Vata, Pitta ou Kapha está no estado sático, rajásico ou tamásico. Então, uma pessoa que tem uma constituição X qualquer, se está no estado sático, isso é para essa perspectiva, para essa postura de vida, muito bom. Se está no estado rajásico é problemático, se está no estado tamásico é bem ruim. Então, mais do que a gente fala assim, mas eu sou Pitta e meu namorado é não sei o que, mas eu sou Kapha e minha namorada é não sei o que, mas eu sou Vata e a pessoa com quem eu estou querendo ficar é não sei o que. Pode? Dá certo? É legal? Não sei o que? Me explica, me conta, vai. A gente vai conversar muito mais o que é a expressão dessa sopa de letrinhas X, Y, Z, Vata, Pitta e Kapha em termos de Sattva, Rajas e Tamas, ok? Então, por favor, prestem bastante atenção, porque esse conhecimento é um conhecimento muito difícil de arranjar em livro. Te diria que não tem ainda, ok? Então agora, com isso a gente fecha nosso primeiro ponto de pauta dessa palestra de hoje, e a gente vai conversar um pouco sobre bibliografia e também de onde vem esse conhecimento que a gente vai conversar hoje, ok? Maravilha. Show. E aí, ajudou? Entra no site para saber um pouco mais e marcar uma consulta. Namastê!